Olá, meus amores! Até que enfim, um vídeo novo aqui no nosso canal. Meu nome é Sol Mendes e o objetivo desse canal aqui é compartilhar com vocês conteúdos para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Todo o conteúdo que a gente traz aqui nos vídeos, nas lives, são conteúdos que são ancorados no livro que chama Um Curso em Milagres e também num curso de desenvolvimento pessoal que chama Resgate da Paz Interior. Então, antes da gente começar esse vídeo, que a gente vai falar muito sobre causa e efeito, uma lei universal, antes da gente começar a falar sobre isso, vou pedir para você dar um like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo bacana, entrega para mais pessoas, e também se inscrever aqui no meu canal, porque você fica antenado com todo o conteúdo que eu compartilho aqui. Combinado? Então vamos lá, gente. Causa e efeito, o que que é isso? Que lei universal é essa? Por que que será que as coisas acontecem na nossa vida? Será que as coisas acontecem ao acaso? Será que eu estou num lugar por acaso? Será que eu estou num relacionamento por acaso? Qual é a lei que rege o universo sobre causa e efeito? E por que que será que acontecem coisas na nossa vida? Deixa eu compartilhar aqui com vocês um slide para a gente começar a falar sobre esse assunto. Vamos lá, deixa eu botar aqui modo apresentação, lei de causa e efeito, o que que é isso? Eu estou querendo até mudar meu fundinho aqui e ir para um universo, a gente entrar nesse universo aqui, lei de causa e efeito. Que lei é essa e por que que isso acontece? Por que que eu estou nesse relacionamento? Por que que tem coisas acontecendo comigo? Por que será que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoas? Então vamos dar uma olhada para isso. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o universo é movido por frequência, ou seja, tudo o que você vibra, você atrai. O universo ele não é injusto. Deixa eu colocar, quero olhar bem aqui para o olhinho de vocês. O universo ele não é injusto e ele entende apenas frequência. Parece, né, gente, que as coisas acontecem com a gente assim, isso aconteceu por acaso, mas na realidade não tem acaso, só existe frequência. Então, o universo ele se encontra por frequência. Eu me alinho numa frequência e ali eu encontro pessoas e situações. Então, para um pouquinho para pensar, quantas vezes a gente acha que as coisas que acontecem é por conta do outro e a gente não olha a nossa responsabilidade nisso. Então, quando a gente vai estudar física quântica, metafísica, a gente começa a entender que nós somos corresponsáveis pela realidade que a gente experimenta. Então, deixa eu voltar aqui para essa apresentação aqui, ó, para a gente falar sobre isso. O negócio aqui vai-se embora, vamos lá. Então, se o universo ele só entende frequência, eu preciso começar a me perguntar qual é a frequência que eu estou emanando. Porque se algo está acontecendo na sua vida hoje, é porque você está alinhado com essa frequência. Então, não tem vítimas, tá, gente? É só um alinhamento frequencial que pode ser ajustado, assim como deve. Então, se o universo é movido por frequência, tudo que acontece na sua vida é um reflexo do seu ambiente interno, quer você esteja consciente disso ou não. Ou seja, se você está aí dormindo, você está muito disperso, as coisas estão acontecendo na sua vida e você deve estar batendo cabeça sem entender por que é que isso está acontecendo e acreditando que a vida é injusta. A pessoa que desperta, ela começa a questionar a realidade que ela vive, ela começa a querer entender um pouco mais por que que as coisas acontecem. Então, no teu nível de consciência aí, onde que você está agora? Você acredita que as coisas que acontecem na sua vida são por acaso ou você está começando a questionar a realidade que você vive? Se respondam aí, né? Qual que é o momento que eu tô? Eu sei, gente, que tem, às vezes, assim, ó, parece que a coisa é mesmo um acaso mesmo. E eu sei que às vezes é difícil a gente questionar a nossa realidade, porque a gente foi acostumados a culpar, a buscar sempre alguém, deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês, a buscar sempre alguém que seja o responsável pela realidade que a gente vive. Então, parece que é mais simples, né? A gente culpar a política, as pessoas, o nosso relacionamento, os nossos amigos, a nossa família. Quantas pessoas ficam culpando a família pela realidade que ela está experimentando?
Porém, parece ser fácil, gente, mas isso aí é tipo uma arquitetura de auto-engano, porque quanto mais eu culpo alguém, menos eu resgato meu poder interior, meu poder de transformação, e mais suscetível eu estou à lei de causa e efeito, ou seja, tudo que eu vibro, eu atraio. Percebe, gente? Então, onde será que eu preciso fazer a correção? Na minha vibração. E a minha vibração vem da onde? Da minha mente, dos pensamentos que eu estou emanando. Então, da onde que vem esses pensamentos? Vamos voltar para cá, ó, que a gente vai olhar para isso. E eu quero compartilhar uma coisa bem legal aqui com vocês. Então, qual que é a forma da gente mudar a realidade que a gente vive hoje? Apenas com conhecimento, com sabedoria, consciência. Caso contrário, é você sempre atraindo pessoas e situações e mesma frequência. Cara, como que é esse negócio de frequência, Sol? Vamos pensar assim, época de escola, sei lá, faculdade, alguma coisa assim. Você vê um grupo de pessoas, né? Então, sei lá, a galera do metal, do rock. Dificilmente você vai ver a galera do rock num pagode. É mais ou menos isso. A gente se encontra no mundo, no universo, por afinidades. Então, né, quando a gente cresce aí, você vai circulando mais entre as músicas, você vai tendo mais consciência de que, não importa a música, é legal mesmo estar com as pessoas. Mas isso acontece hoje na sua vida. O ambiente que você está, o relacionamento que você tem, é porque você tem um alinhamento energético para estar aí. Você tem frequência para estar aí. Você nunca está no lugar onde você não tem frequência. Então, o que a gente precisa fazer? Autoconhecimento. Não tem outra saída, tá, gente? Tudo que a gente atrai está conectado ao que sentimos. Tudo que sentimos está conectado ao que pensamos. E de onde é que está vindo esse pensamento? Qual que é a construção desse pensamento? Deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês. Da onde vêm os seus pensamentos? Você já parou para questionar isso? Tudo que a gente pensa vem de uma base, crenças da nossa família, de uma sociedade, do ego que fica aqui o tempo inteiro criando situações de medo. O Curso em Milagres vai trazer a base de pensamento com duas bases. Uma é o medo, outra é o amor, mas a verdade mesmo do que nós somos, a lei universal é amor incondicional. Então, se eu estou no medo, eu estou aonde, gente? Eu estou muito no ego. Então, o Curso Milagres vai sempre trazer essa visão para gente, base do amor e do medo. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente vai entender que todos os medos que a gente tem foram ensinados. Vê lá uma criancinha de 3 anos de idade, ela observa muito o comportamento do pai, do professor, do amiguinho, enfim, e ela começa a repetir esse comportamento. Daqui a pouco ela cresce e esse comportamento, esses pensamentos que geram um comportamento, fica inconsciente para ela. Antigamente ela poderia ter um ganho com isso, eu tenho um ganho em me comportar de uma forma X ou Y, mas conforme ela vai crescendo e ela utiliza o mesmo comportamento que vem de uma base de pensamento anterior do passado dela, traz resultados que não são benéficos. E eu sei, gente, não é tão simples assim a gente desfazer toda essa conjuntura mental. Por isso que é tão importante a gente estudar autoconhecimento, a gente treinar a mente. Por quê? Porque é você sempre condicionado a pensar de acordo com o seu passado. De acordo com o seu passado, você está muito prisioneiro das suas crenças a um conceito do que é a vida. Então, você fica ali preso. E aí, gente, não tem receitinha. Vamos ver aqui de novo. Tudo que sentimos está conectado ao que pensamos. Então, aí é que começa a brincadeira. A lei de causa e efeito, ela entra nessa frequência, porque o que você sente, você emana, e o que você emana, você atrai. Então, olha isso. Se eu quero mudar a realidade que eu estou vivendo hoje, eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha base de pensamento. Eu preciso corrigir esses pensamentos. E o que que as pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem, elas ficam olhando para fora, atrelando que mudando o comportamento, eu mudo a minha vida. E não é bem assim que funciona. A lei de causa e efeito é isso. Eu emano uma vibração e eu atraio coisas ali que vai rolar, entendeu? Eu quero até compartilhar com vocês um vídeo que é muito legal, na verdade é um trecho de um filme, deixa eu colocar aqui para vocês que chama Mega Romântico, que vai trazer esse comportamentozinho que a gente está falando aqui.
E tudo que essa pessoinha aqui, ó, para quem não assistiu Netflix, vale muito a pena assistir. Essa pessoinha aqui, ela continua repetindo sempre o passado dela, de forma inconsciente, mas é muito legal a gente perceber. Olha lá. It's just a movie. You see, Natalie, life's not a fairy tale. Girls like us don't get that. But why? Well, look in the mirror, doll. We're no Julia Roberts. I think people would have an easier time seeing you if you were a little more open. Hey, I'm Jack. Natalie. Give me the purse! Why does this shit always happen to me? Tá. Vamos lá, né, gente? Olha esse trecho desse filme. Parece, né, que aquela menina chegou ali e foi o acaso que o cara roubou a bolsa dela, foi o acaso que ela bateu a cabeça ali, caiu dura no chão. Não é o acaso. Ela já veio de uma construção mental há um tempo, do início da infância dela, já ouvindo coisas que não é só na infância, eu gosto de falar muito sobre isso. Para quem estuda espiritualidade, não é só sobre a experiência que você está tendo na sua vida agora. Você já vem com um pacotinho de crenças, você já vem pensando coisas de vidas passadas, de outras experiências. Então, essa pessoa, esse serzinho, cresceu ouvindo coisas, já veio com crenças, e aí todas as cenas que ela tem na vida dela vêm para confirmar essa crença que ela tem na cabeça dela. Ela ali pequenininha, né? Vamos no nosso primeiro nível assim, de consciência. Ela ouvia coisas, o amor não existe, você não é a Julia Roberts, enfim, ela falando coisas, a mãe dela falando para ela. E aí ela cresce com essa ideia, né, de que ela não é importante, de que ela não é, enfim, de que uma pessoa não vai gostar dela. E aí ela começa a criar essa realidade. E é muito legal esse filme, né? Daria para a gente fazer um vídeo só sobre esse filme, a gente comentar o filme inteiro. Então, eu dou a dica de vocês assistirem, porque vocês vão começar a perceber nesse filme que tudo que essa menina experiencia na vida dela tem a ver com a base do pensamento dela. Até que tem um momento que ela começa depois que ela bate a cabeça, ela começa a ter várias coisas, facilidade, as pessoas, os caras se apaixonam por ela, e ela tem uma dificuldade em aceitar isso, ela tem um sentimento de rejeição muito grande. E é assim que a gente vive. A gente está tão acostumado a viver num mundo mental que é totalmente conectado a crenças limitantes, que quando a gente tem a possibilidade de sair disso, o ego vem e fala: não, senhor, você não vai, você vai continuar nesse lugar que você está. Então, como que a gente faz para sair disso? Autoconhecimento. Não tem outra forma, gente. Tem que estudar, tem que fazer terapia, tem que meditar, porque quanto mais você limpa a base, essa base interna, mais desperto você tá. Desperto, não é disperso, é desperto, e melhor você vive a sua vida. Você tem relacionamentos mais amorosos, você atrai coisas numa frequência mais alta, porque é onde você está vibrando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a gente viu aqui sobre essa questão do comportamento, né? E aí, tem uma outra coisa, né? Se existem pensamentos na sua cabeça, assim, ó, para um pouco para pensar, se existem pensamentos na sua cabeça de falta, sentimento de escassez, de carência, crenças negativas, né, como não sou bom o suficiente, homem não presta, mulher não presta, dinheiro é difícil, tenho capacidade, putz, não consigo um emprego melhor. Tudo que você vai atrair vai estar conectado com isso aqui, ó. Se você pensa que você não é bom o suficiente, você pensa que homem não presta, você vai atrair tudo que você pensa, que você vibra, os seus pensamentos dominantes é o que você atrai. Cara, isso é muito louco, porque depois que eu entendi isso, muita coisa se transformou na minha vida. Deixa eu olhar aqui para vocês. Eu já tive muitas experiências, por exemplo, de relacionamentos super abusivos e tóxicos. Depois que eu comecei a perceber que o que eu estava recebendo era a forma que eu me tratava, a forma que eu me via, a forma que eu me enxergava, tudo mudou. Porque não tinha como eu estar num relacionamento tóxico se eu não fosse tóxica comigo mesma. E isso eu só entendi estudando, né? Não tem outra forma. A gente tem que aprofundar o nosso entendimento de quem nós somos. Lei de causa e efeito é
todos os pensamentos que eu tenho, né, que a causa vai gerar uma realidade, o efeito é isso, ele deriva de um pensamento. Então, se você fica tentando mudar a sua vida fora, você não tem muito sucesso, porque é a mente que está projetando. Onde que você precisa trabalhar? Na causa. Por isso que é tão importante a gente fazer processo de limpeza de crenças, porque enquanto você não limpa a base, o resultado ele é sempre igual. Inclusive, para quem quiser aprofundar o entendimento ou participar do Resgate da Paz Interior, que é um curso de autoconhecimento que tem todo um processo de limpeza de crenças, aqui embaixo eu vou deixar, aqui nos comentários, eu vou deixar o link para vocês entenderem um pouquinho mais desse processo. Mas vamos continuar aqui, que eu quero mostrar para vocês mais algumas coisas, que é o seguinte, que é isso que a gente está falando aqui. Causa, né, é igual pensamento que gera um efeito que vai gerar esse reflexo do que você vê na sua vida. Quando você chega num ambiente, começa a observar como é que está esse ambiente, o que está acontecendo aqui. Você projeta o tempo inteiro o teu inconsciente. Se você tiver consciência disso, tudo que acontecer na sua vida vai se tornar uma grande dádiva. Porque como que eu posso corrigir os meus pensamentos? Eu preciso enxergar os meus pensamentos, eu preciso olhar para o que eu estou pensando para que eu possa mudar o efeito ou o resultado que eu estou tendo. Aqui tem um trechinho do Curso de Milagres que é muito legal, que fala o seguinte: o mundo que vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. Isso aqui é bem no começo do Curso de Milagres que vai falar sobre isso. Ou seja, o mundo que você vê hoje reflete o seu referencial interno. Os pensamentos dominantes, os desejos, as emoções. Então, tudo que você vê está aí dentro da tua mente. Não é algo que está fora. E é muito legal observar isso, porque para quem já assistiu aquele documentário que fala sobre as redes sociais lá no Netflix, eles têm todo um estudo de comportamento das pessoas nas redes sociais. O que você vê na sua rede social tem a ver com a mentalidade que você tem a ver com a frequência que você tá. Então, para um pouquinho para analisar o que é que você anda vendo na sua rede social. Nesse documentário, eles pegam o seu comportamento. Então, quanto tempo você fica numa foto, quanto tempo você fica conectado com o conteúdo. Eles começam a perceber que você gosta desse conteúdo. E você gostando desse conteúdo, ele vai te entregar ainda mais esse conteúdo. Então, tudo, quando a gente começa a ter consciência, e consciência é sabedoria, quando a gente começa a ter essa sabedoria, a gente começa a perceber aonde está a minha mente. E aí, entendendo onde está a sua mente, você começa a entender por que certas coisas acontecem com você e não acontecem com outras pessoas, ou por que acontece com outras pessoas e não acontece comigo. Então, causa e efeito. Tudo que acontece com você vem de um pensamento que gera um efeito. Ok? Vamos em frente. Isso aqui ainda é um trecho do Curso de Milagres que fala o seguinte: o mundo que vês é um retrato da sua condição interna, ou seja, de tudo que está acontecendo internamente dentro de você. Olhe para o seu cenário, pessoas, situações e resultados. Todos eles te apontarão o que está de acordo ou o que precisa ser alinhado dentro de você. Percebe, gente, que o universo, ele não é injusto, o mundo não é injusto e tudo é uma grande dádiva. Se a tua vida está acontecendo coisas, para agora e busca esse poder que tem dentro de você. Jung falava muito sobre o poder transformador. Deixa eu olhar aqui para vocês. Jung falava sobre um padrão divino que habita dentro de cada um de nós. Conforme a gente vai limpando as nossas crenças, a gente vai limpando os nossos condicionamentos, a gente vai entrando em contato com esse padrão divino e as coisas vão começando a serem facilitadas na nossa vida. Então, se você tem ideias, né, sobre mundo injusto ou minha vida é injusta, para de reclamar e busca esse padrão dentro de você. Como o Sol precisa fazer limpeza de crenças, precisa fazer terapia, precisa conversar, precisa abrir a tua mente e precisa também a tua decisão de sair do banco da vítima. Ok? Deixa eu colocar aqui que a gente já está indo para o final. Então, olha lá que tudo começa a se tornar uma grande dádiva na sua vida, porque tudo vai te mostrar o que está no seu inconsciente, porque é o seu inconsciente que fica projetando essas situações e atraindo pessoas nessa mesma frequência.
Esse aqui também é um trecho do Curso em Milagres, que diz o seguinte: a percepção é o resultado e não a causa. Conforme purificamos, né, que o Curso em Milagres vai falar sobre esse processo de limpeza de crenças, ele vai falar sobre purificação. Conforme a gente vai purificando a nossa visão, a nossa mente, passamos a enxergar a vida tal como ela é. E como que a vida é? Ela é amorosa, gentil, abundante. E não é só para uns, é para todos. O universo, ele é justo, isso é para todos. A maior lei universal que pode existir é essa aqui. A causa da sua existência é amor. E não existe nenhum efeito que possa mudar essa condição. Quando você começa a se conectar com isso, deixa eu encerrar aqui. Quando você começa a se conectar com isso, a sua vida começa a se transformar. Pessoas, situações, tudo vai mudando. Então, a gente começa a entender que lei de causa e efeito é só isso. Quando eu estou vibrando uma coisa, eu estou atraindo essa coisa de volta. Até aqueles pensamentos que eu falo, eu não quero isso. Eu coloco um pensamento dominante. E o que eu atraio? O pensamento dominante. Então, qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você resgatar esse padrão divino que tem dentro de você. E para você resgatar o padrão divino que tem dentro de você, tem que ter uma decisão sua. Tem que ter um processo de conscientização, de expansão de consciência. E quanto mais você expande a sua consciência, mais você experiencia essa lei universal do amor, que é a única que existe, porque nada pode mudar o amor que você é. Ok, meus amores? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Volta nesse vídeo, estuda, compartilha com alguém. Vamos expandir a nossa consciência, vamos olhar para o que é a verdade do que nós somos. E vou deixar aqui embaixo alguns links, se você quiser aprofundar o estudo nesse conteúdo que é do Curso em Milagres, do Resgate da Paz Interior. Você será muito bem-vindo no curso do Despertar da Consciência. Ok, meus amores? Então, não esqueça de dar um like e até o próximo vídeo. Beijão grande!